Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai reagir aos comentários de vocês sobre o Survival Series. Sim, a gente vai para mais um Sincerão da galera. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre o último Survival Series e a minha reação aos comentários de vocês, assiste esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, deixe o seu like, porque quando você senta o dedo no like, você indica para o YouTube que o nosso vídeo é legal e faz com que ele distribua o nosso vídeo para novas pessoas, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da galera. E vamos começar com um comentário do Yuri sobre a AJ Lee. Ele vai dizer o seguinte: depois de vencer, eu acho que a AJ Lee merece algum título. Eu acho que uma rivalidade com a Liv seria muito boa. Cara, eu vou discordar de você, tá? Por um simples detalhe. Eu acho que a participação da AJ Lee nesse Wargames não foi boa, tá? Ficou a sensação de que a AJ estava sendo escondida na luta. Parece que ela apareceu em alguns momentos-chave, mas no restante ela foi escanteada. Você percebe que a luta ela teve momentos-chave, como por exemplo, a participação da Lash Legend, a cusparada do veneno da Asuka na cara da Lash para poder tirar ela da luta, os envolvimentos da Charlotte e da Becky Lynch o reacendimento da rivalidade entre elas, a situação das Kabuki Warriors contra a Charlexa, a Rhea Ripley vindo com a máscara, a Io Sky pulando do alto da jaula. Sempre que a gente pensa em algum momento extravagante que aconteceu na luta, a gente pensa assim, cara, a AJ Lee não estava envolvida. Ela só se envolveu no final da luta. Então isso chamou a atenção negativamente, e particularmente eu acho que esse Wargames não foi bom para AJ Lee. Eu acho que ela não apareceu como ela poderia ter aparecido. É claro que eu acho que essa finalização dela sobre a Becky Lynch vai alavancar a feud entre as duas. E pode até ser que o campeonato intercontinental seja envolvido, caso a Becky ganhe a revanche contra a Maxine. Mas eu acredito que a AJ Lee vai precisar mostrar um pouquinho mais no ringue para poder ter esse destaque e ter a possibilidade de carregar um título, mesmo que seja o campeonato secundário. Depois que ela ganhar o campeonato intercontinental, que eu acho que já é favas contadas, eu acho que se ela realmente se mantiver na WWE, ela vai ganhar esse título, aí sim pode até ser que uma rivalidade contra a Liv Morgan caia bem. Mas sinceramente eu acho que a Liv ela vai ser direcionada para um outro caminho, a gente já vai comentar sobre isso daqui a pouco. Agora, nós temos um comentário do Rodrigo sobre a luta feminina do War Games, que é uma crítica bastante válida sobre a luta. Vamos comentar sobre isso. A luta do War Games feminino estava muito lenta. Todas que entravam batiam em todas as outras do time adversário para mostrar seus golpes. Muito previsível. Tiveram que inventar aquele veneno da Asuka para parar a Lash Legend ao invés de fazer uma luta melhor entre todas no final. Cara, esse é o grande problema, na minha opinião, do War Games. Tá? O War Games, ele é uma luta que é um salseiro de gente, uma maçaroca de gente, e se não for muito bem transmitida, se a cinematografia não for muito bem feita e a coreografia não for muito bem feita, acaba que você fica com uma luta prejudicada. E a impressão que deu assistindo a luta foi que a coreografia não foi boa, foi o que você falou, ela foi lenta na primeira parte, antes do sino tocar. As lutadoras, elas estavam tentando aparecer e mostrar os seus spots. Alguns spots que eles construíram para poder envolver várias lutadoras foram até bem construídos, mas eu acho que poderia ter algo mais sim. Por isso que eu não dei uma nota acima de 4 para uma luta de 43 minutos. Se você for parar para pensar, uma luta de 43 minutos, deveria ter tido uma nota acima de 4 fácil, fácil. Mas não teve. Teve 3,75. Tá? Então, assim, eu acho que a luta realmente deixou a desejar. Faltou algum planejamento ali. Eu não sei o que aconteceu, mas assim, a WWE definitivamente pecou. Tá? E se a gente for comparar só a cinematografia do War Games com o Blood and Guts da AEW, eu não estou comparando o estilo da luta, nem a forma como a luta se desenvolveu, a AEW venceu. Tá? A cinematografia, a forma como o Blood and Guts foi transmitido pela AEW foi melhor em matéria de ângulos do que o War Games da WWE. É um sinal dos tempos. Talvez a WWE precise aprender algumas coisas com a AEW, até mesmo em matéria de transmissão. Eu tenho certeza que a AEW andou roubando alguns profissionais da WWE
para levar para lá. Por isso que a transmissão da AEW tá melhorando a cada dia. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vestimenta que a Charlotte usou. A gente até falou sobre isso no vídeo de notícias da luta livre. Se você não viu o vídeo, dê uma olhada que tem a imagem, tá? Mas é um comentário que vale a pena a gente trazer aqui de novo. O normal ele diz o seguinte: uma curiosidade sobre a roupa da Charlotte, ela usou essa roupa em solidariedade a Scarlett, uma garota de 7 anos de idade que possui um tumor no cérebro. Ela que desenhou a roupa foi cumprimentada pela Charlotte Flair no ringside. Esse foi um momento bem legal do show. A gente sabe que a WWE ela costuma fazer esses tipos de envolvimentos com crianças que têm câncer terminal e tudo mais. A gente voltar lá atrás no Conor McKellar, que foi aquele menino lá em 2014, que teve uma chance de assinar um contrato de lutador por um dia, fazer um pinfall no Triple H, participar ali no ringside da luta do Daniel Bryan, que ele ganhou o campeonato mundial. A gente sabe que, assim, a WWE tem esse envolvimento com ONGs que trabalham com câncer terminal em criança, né? Tanto é que hoje eles têm até a Connor's Cure, que é uma fundação que trabalha tentando evitar o câncer pediátrico, né? Uma parte nobre da WWE. E a notícia é que essa vestimenta que a Charlotte usou, ela usou aquele jaquetão, pode indicar uma mudança na persona definitiva da Charlotte Flair, né? Tinha o nome Top Girl, né, na roupa. A WWE já até lançou merchandising com esse desenho. Pode ser que a Charlotte mude a persona dela, né? Deixe um pouco a persona rainha de lado e passe a adotar a persona Top Girl. Isso significaria uma mudança radical na persona dela e que indicaria esses novos tempos da Charlotte. Eu, particularmente, não me incomodo. Eu acho que a Charlotte pode se divertir tendo uma outra persona. Seria uma evolução para ela. Eu não me incomodo nem um pouco e, sinceramente, eu acho que seria até positivo para ela. E que Deus cuide dessa menininha, né? Que ela possa vencer esse câncer aí, um câncer raro, bem complicado, né? Espero que ela fique bem. Agora, a gente vai ter comentários sobre a luta do Campeonato Intercontinental entre John Cena e o novo campeão intercontinental, Dominic Mysterio. E o Sérgio, ele mesmo, fez um comentário sobre esta luta. Ele diz o seguinte: nunca tinha visto o juiz fazer o que fez na luta do Campeonato Intercontinental. O cara só decidiu não contar. A questão que fica é, por quê? Foi porque o Dominic fingiu lesão? Ou foi porque as meninas bateram no Cena? Até porque ele expulsa elas, mas se foi isso, ele teria que dar vitória pro Cena por desclassificação. Mas se ele não viu o ataque, por que expulsou elas? Mas enfim, fora essa pequena bizarrice que a gente releva, foi cinema demais. Usar uma lesão falsa, que acontece praticamente igual a uma recente que foi a do Penta, foi genial. Dominic Mysterio, Your Time is Now. Pra mim, o Dominic tinha que todo dia assistir ao menos uma luta do Eddie para tentar pegar ainda mais os trejeitos do Latino Hit. PS, quando o Dominic virar face, ele tem que entrar pelo menos uma vez com um lowrider. Sérgio, você tá contando assim um dos meus maiores sonhos da WWE pro futuro, que é ver o Dominic fazendo a homenagem extrema, né, ao Eric Guerreiro entrando com um lowrider num ringue da WWE. Eu acho que se ele virar face, isso vai acontecer na WrestleMania desse ano, tá? Eu não duvidaria nada que ele entrasse junto com o pai, com o lowrider, ao som da música do Eric, tá? Não duvidaria que isso acontecesse. Cara, eu particularmente, eu achei muito bizarro também. Na hora do show, eu falei, cara, por que o juiz não tá contando, né? Claramente, a história da luta foi que o juiz ficou revoltado porque o Dominic fingiu uma lesão, né? Porque ele finge a lesão, ele cai do lado de fora do ringue, o juiz e o médico vão ver como é que ele tá, e durante essa checagem para ver se o Dominic tá bem, as meninas atacam o John Cena. Aliás, devo dizer que a cena da Raquel Rodrigues levantando o John Cena, deixando ele no ar por um tempo para aplicar um Terrana Bomb, meu irmão, o Cena consegue elevar até talento feminino, tá? Porque a Raquel Rodrigues saiu um monstro dessa storyline, tá? Depois a Roxane mandou um Pop Rocks no John Cena, né? Um golpe que o John Cena também aplica, né? Ele aplica esse golpe de vez em quando. E aí, as meninas saem do ringue, e é quando o Dominic, ele surge do nada, brota do nada, como se não tivesse lesão, entra no ringue, aplica o 619 e o Frog Splash para fazer o pinfall. E ele teria feito o pinfall porque o Cena não chutou. Foi quando o juiz se recusou
a bater. Eu acho que esse que foi o grande erro. Eu acho que eles tentaram dar uma ideia de que os juízes não vão aceitar trapaças durante a luta ao estilo do Eri. Isso pode gerar aí uma rivalidade entre o Dominic e os árbitros da WWE. Eles têm feito isso com a Becky Lynch e a Jessica Carr. Mas, sinceramente, eu acho que teria sido muito mais interessante se o Dominic, das duas, uma. Ou o Dominic tivesse feito isso e o Cena tivesse chutado, ou se o Dominic tivesse vencido a luta desse jeito. Tá? Eu acho que se o Dominic vence a luta desse jeito, ou seja, se essa sequência tivesse acontecido mais pro final, teria sido muito irado. Mas eu entendo que este final teria sido lendário, mas não teria sido tão lendário quanto foi o final da luta, que a gente já vai comentar. Mas, particularmente, eu acho que a pior escolha que eles tiveram foi fazer o juiz se recusar a fazer a contagem só porque o Dominic fingiu lesão. Tá? Até porque se fosse isso, ele não poderia fazer mais nenhuma contagem ao redor da luta, ao longo da luta. Então ficou estranho mesmo, tá? Mas enfim, com relação ao Dominic, meu irmão, Dominic, eu concordo contigo. Que ele assista uma luta do Eri toda semana, todo dia, para que ele aplique alguma coisinha do Eri nas próximas lutas. Eu acho que é uma homenagem muito legal. Não é cópia, tá? O Dominic e o Ray consideravam o Eri da família. Eu já falei isso. O Dominic chamava o Eri de tio Eri. O Eri Guerreiro era da família do. Era considerado família pelos guerreiros, tá? Então, é uma mega homenagem que o Dominic tá fazendo e eu tenho certeza que o Eri, onde ele estiver, ele está sorrindo, vendo o Dominic Mysterio homenageá-lo no ringue. Agora, o Fábio Alexandre, ele vai fazer um comentário sobre o Dominic. Ele vai dizer o seguinte: Dominic definitivamente é o GOAT do ano de 2025. E a Liv Morgan retornando foi uma coisa maravilhosa. Mantém o Judgment Day ativo nas histórias da WWE. Fora que foi uma ótima apresentação da Liv, que merecia um retorno nesse nível após o ótimo reinado vilanesco pelo título mundial feminino dos pesos pesados. Cara, eu vou te falar que o retorno da Liv Morgan foi talvez um dos maiores momentos da WWE em 2025, tá? Se a gente for fazer uma retrospectiva, e a gente deve fazer um vídeo com uma retrospectiva dos melhores momentos da WWE em 2025, esse retorno da Liv Morgan vai acabar entrando nesse vídeo. Eu fico até feliz de não ter gravado essa retrospectiva antes. Eu cheguei a pensar em gravar ele essa semana passada, mas eu fiquei feliz porque este retorno da Liv Morgan vai entrar na lista, provavelmente, porque foi muito bem construído, né? Toca a música da Liv Morgan, ela vem pro ringue, ela finge trair o Dominic e se joga nos braços do John Cena. O John Cena fica bolado, isso a cena não mostra, mas as fotos mostram o John Cena fazendo assim, ó. E aí a Liv Morgan fecha a cara, sai e dá um chute nas regiões baixas do John Cena, como o Cena fez com o Cody Rhodes, né? Aí depois disso, o Dominic acerta um 619, a Liv Morgan dá uma cinturada na cara dele e aí o Dominic vai para o Frog Splash, para o pinfall. Eu acho que a sequência inteira foi muito bem construída e o retorno da Liv Morgan vai fazer muito bem para a divisão feminina do Raw. Eu só acho que, cara, é mais gente na divisão feminina do Raw que tá entupida de talento. Eles têm que mover gente pro SmackDown para ontem, porque o SmackDown tá uma desgraça, tá? E assim, a Liv Morgan voltando, com certeza ela nesse início ela vai se enrolar com a Roxane. E aí vai ter, com certeza nas próximas semanas, uma dualidade aí da Raquel Rodrigues, que ela vai ficar sem saber o que fazer. Se ela vai apoiar a Liv Morgan ou se ela vai apoiar a Roxane Perez. A gente vai ter que aguardar para ver, vai ter bastante storyline da Judgment Day para as próximas semanas, mas o retorno da Liv Morgan certamente foi muito bom. Agora, o biólogo Gabriel vai fazer um comentário sobre o War Games, mas mais especificamente ele vai falar sobre a derrota do John Cena, tá? Ele vai dizer o seguinte: estava torcendo para os heróis vencerem o War Games, mas eu entendo que a feud tem que continuar. O pior momento foi o John Cena perdendo o título intercontinental para o Dominic de uma forma suja e trapaceira, mas também entendo que a WWE quer elevar o personagem do Dominic. Acho que o John Cena tem que vencer a sua última luta, porque seria muito humilhante ele perder uma última luta sem valer o título. Cara, eu entendo a sua opinião, tá? Eu acho que muitos fãs do John Cena não ficaram felizes com o resultado da luta, tá? Preferiam
que o Cena tivesse vencido, que o Cena tivesse saindo por cima nesse final de carreira. Mas, cara, a gente precisa entender que o Dominic é o futuro da companhia, tá? Ele é um cara que a WWE tá querendo projetar e empurrar como um dos caras da companhia aí para os próximos anos. O Dominic não tem nem 30 anos ainda, tá? E ele tem muito a crescer, tem muito a evoluir. Então, o John Cena ajudando ele, eu acho que foi muito bom, tá? O John Cena acabou fazendo um trabalho muito bom de elevar o Dominic Mysterio. E agora, com ele perdendo o campeonato intercontinental, isso abre as portas para que o Cena ganhe a sua última luta, tá? Porque se ele tivesse entrado na última luta como campeão intercontinental, a gente saberia que ele iria perder para que ele pudesse levar um outro talento. Agora, que ele não tem mais essa situação do campeonato intercontinental, a gente já não sabe mais o que vai acontecer. E isso pode indicar que a pessoa que vai enfrentá-lo vai atuar como um chefão final. Por isso que, mais do que nunca, a possibilidade do Gunther ser o vencedor do torneio se torna enorme. Porque aí a gente teria uma luta de John Cena contra Gunther que provavelmente o John Cena vai jogar tudo no ventilador. Provavelmente vai ser uma das melhores lutas da história da sua carreira, porque vai ser a última. Dali, cara, acabou. Ele vai poder se recuperar e cuidar da vida lá em Hollywood. Tá? Então eu acho que isso abre as portas para que o Cena termine a carreira dele com uma vitória. O Gunther perder para ele não vai ser nenhum impacto na carreira do Gunther. O Gunther depois ele vai seguir a vida dele tranquilamente, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Se o John Cena também perder as duas últimas lutas, eu não acho nenhum problema, tá? Eu não acho que é humilhante não, porque o cara tá em fim de carreira, então na kayfabe até faz sentido ele tá um pouco mais fraco. Mas eu entendo a frustração dos fãs do John Cena. Eu já sempre falei aqui que eu fui hater do John Cena durante a carreira inteira dele até esse último ano. Então vamos ver o que a WWE tem preparado para o Cena aí nesse último show, que vai acontecer dia 13 de dezembro com live aqui no canal. Fica ligado aí com a gente. Provavelmente vai ser a maior live do ano aqui no canal. Agora, o Normal, ele trouxe um outro comentário interessante, falando sobre o Campeonato Mundial Feminino, tá? E foi talvez o ponto baixo do show, né? O ponto que decepcionou um pouquinho mais a luta da Stephanie McMahon com a Nikki Bella. Ele vai dizer o seguinte: vou falar uma coisa muito maluca aqui, mas talvez fosse bom pra Stephanie e pra Nikki se a rivalidade continuasse por um tempo, apesar dessa luta morna do Survivor Series. Constrói a Vakar como uma campeã crível de um título crível, o mais importante da divisão feminina para mim, por estar defendendo contra a lenda que é a Nikki, e está se esforçando para entregar boas lutas ao longo dos meses. PS, a Nikki Bella já não me ofende tanto quanto uma Zelina da vida. Que coisa, não? Pois é, a gente, pessoal que é fã aqui do canal sabe que a gente tem uma birrinha aqui com a Zelina, né? E a gente tinha uma birra muito forte com a Nikki Bella, por conta de, assim, a gente não achar que ela mereceu aqueles 300 e tantos dias como campeã das divas lá em 2014, 2015. Mas o fato é que ela voltou e ela está melhorando. A luta dela com a Stephanie foi legal, foi decente, mas podia ter sido melhor, tá? A Nikki, ela não tem condições de carregar uma luta e a Stephanie, claramente, ela não conseguiu desenvolver a melhor luta com a Nikki Bella. Agora, eu vou concordar com o Normal de que seria bom elas esticarem essa feud até o Royal Rumble. Por quê? Porque daqui até o Royal Rumble vai ser um período meio esquisito. Daqui até o final do ano, assim, a gente tem ainda o show do dia 13, que deve ter alguma coisinha desenvolvida até lá. E depois disso a gente entra no período de Natal e Ano Novo, que não deve ter muita construção. A partir de janeiro, deve-se recomeçar algumas histórias levando até o Saturday Night Main Event, que vai ter bem no comecinho do ano, e o Royal Rumble, que vai ser no final de janeiro. Então, para eles não terem que construir uma história do zero, poderia ser interessante eles esticarem essa história. O grande problema é que a Nikki perdeu decisivamente, mas assim, foi muito decisiva a derrota da Nikki para Stephanie McMahon. Então eu não sei como é que a WWE vai fazer para continuar essa feud. Talvez agora no Monday Night Raw, que vai acontecer hoje, ou se a gente botar o vídeo no ar na terça-feira, aconteceu ontem, mas a gente tá gravando esse vídeo de segunda, não sabe se vai botar na segunda, a gente vai ter que ver como é que a WWE vai fazer. Se vai fazer a Nikki Bella atacar a Stephanie McMahon nos bastidores para continuar a feud e tal. Vamos ter que aguardar. Tem gente falando que a Brie Bella pode voltar para ajudar a Nikki. Isso ajudaria a estender um pouco a feud, né? Vamos ver o que a WWE vai fazer aí,
que a WWE vai aprontar. Mas eu acho que seria bom, pelo menos, esticar essa field até o Royal Rumble, porque aí no Royal Rumble já começa a história de a vencedora vai escolher a campeã que vai enfrentar e tudo mais. Isso poderia ajudar a seguir com a situação da rivalidade do título até a WrestleMania. Agora, o Vício por WWE traz um comentário sobre essa luta também da Nikki e da Stephanie. Ele vai dizer o seguinte: eu acho que essa rivalidade Nikki e Stephanie vai durar um pouquinho mais, porque eu vi em vários portais de notícias que a Brie Bella estava querendo retornar. Se nesse evento ela não voltou, eu imagino que no próximo talvez tenha essa possibilidade. O que eu acabei de comentar, tá? Existem realmente notícias, a Brie Bella, não é notícia, né? A própria Brie Bella já falou no podcast dela com a Nikki que ela gostaria de voltar para a WWE, mas ela ainda não recebeu um telefonema, tá? A gente sabe que das duas, a Brie Bella não era a melhor lutadora. A Nikki conseguia ser melhor do que a Brie no ringue, tá? Então, assim, pra Brie Bella voltar, seria pra fazer aquele Twin Magic, que é aquela coisa que uma entrava debaixo do ringue, saía a outra, e aí completava a luta como se nada tivesse acontecido. Eles poderiam fazer isso até para dar um reinado curto pra Nikki, se fosse o caso, tá? Eu acho que vale a pena esticar, como eu disse na pergunta, no questionamento anterior, né, no comentário anterior, só para esticar essa field até o Royal Rumble, não ter que reconstruir uma field para Stephanie do zero, tá? Mas eu acho que tem espaço para isso sim, e uma participação da Brie Bella poderia ajudar nesse sentido. Agora nós vamos para o Wargames masculino, né? E nós temos alguns comentários muito interessantes dessa luta. Primeiro, tanto o Bruno Edson quanto o Pedro Lucas comentaram sobre a luta especificamente do Wargames. Eles disseram o seguinte: o Bruno, complicado é que o main event do Wargames, a luta principal, os caras só têm 10 minutos de luta depois que os times se completam. Depois que o Roman entrou, só teve apenas 10 minutinhos de fight, nem foi lá essas coisas. Eu esperava mais. E o Pedro Lucas disse o seguinte: a WWE precisa colocar o Wargames na geladeira por uns anos. Achei bem fraco esses combates. Quando achei que iam aquecer, eles encerraram logo depois. Além disso, essa guerra não encerra nada. Então tudo vai continuar igual. Esse pay-per-view só não perde pro WrestlePalooza. Acho que as pessoas estão se conformando com tudo mesmo para achar isso bom. Cara, olha só, eu acho que não é que o Survivor Series tenha sido ruim. Nós tivemos algumas histórias alavancadas, tá? Mas realmente não foi o melhor pay-per-view do ano, longe disso, tá? Eu só acho que ele foi melhor do que a WrestleMania, né? Eu acho que a gente tá esquecendo que a WrestleMania esse ano foi um desastre, principalmente a noite 2 da WrestleMania, tá? Se a gente tivesse que fazer um ranking de pay-per-views, a gente colocaria WrestlePalooza lá embaixo, WrestleMania 41 Noite 2 lá embaixo também, e aí depois WrestleMania 41 Noite 1 e esse show, talvez com o Survivor Series um pouco abaixo da WrestleMania 41 Noite 1, porque teve o main event e o main event foi legal, tá? Mas eu vou concordar com vocês dois e a luta do Wargames pra mim já deu, tá? Eu acho que é um tipo de luta legalzinho, mas ele só faz sentido se ele tiver uma rivalidade legal. Eu particularmente acho que as lutas de Survivor Series tradicionais com rivalidades entre brands era a melhor coisa que a WWE havia conseguido construir nos últimos anos. E eu acho que faria todo sentido se eles até atrelassem alguma coisa a um show futuro, alguma coisa futura. Do tipo, a brand que ganhar a luta, o cara que sobreviver vai ter direito a uma luta pelo Campeonato Mundial no primeiro show de janeiro. Alguma coisa assim. Porque você traria um elemento de rivalidade e você traria um elemento de um potencial title shot. Então você criaria diversas possibilidades dentro de uma luta só. Tá? Então eu acho melhor do que você ficar empurrando o Wargames o tempo todo. O Wargames ele praticamente gera o mesmo problema que o Hell in a Cell gerava, onde você tinha um pay-per-view em que você tinha que ter luta no Hell in a Cell, quando muitas vezes não tinha necessidade de você fazer rivalidade para o Hell in a Cell, porque você não tinha rivalidade palpável para isso, tá? Então, eu concordo com vocês, eu acho que o Wargames ele tem que tomar uma geladeira pelo menos uns 2 ou 3 anos, porque para mim já deu. Eu prefiro as lutas de Survivor Series, de rivalidade. A gente já teve muitos exemplos no passado, né? Rivalidades entre brands. 2019
com a Raw, SmackDown e NXT, por exemplo, ser um excelente exemplo. Seria até muito legal se eles fizessem algo nesse sentido. Agora o Paulo dos Santos, ele vai trazer um comentário sobre o Roman Reigns, que eu achei um comentário bem interessante, tá? Ele tá falando sobre o desempenho do Roman Reigns no War Games, eu acho legal da gente trazer isso. Roman Reigns tem que voltar a vencer imediatamente. Já é o terceiro PLS seguido que ele perde. Eu entendo que tem que elevar novos talentos, mas se você coloca ele para perder toda vez, quão realmente elevado vai ser o cara que vence ele? Paulo, eu entendi o seu ponto. Você tem um ponto, você tem um argumento muito bom, que é o fato de que se você tem um cara que é um monstro, que é uma lenda, e que é um cara conhecido como uma ameaça, como um chefão final, você tem que manter ele com um percentual de vitórias elevado para que quando ele perca, isso gere um impacto. Quando ele, por exemplo, perdeu para o Bronson Reed numa luta um contra um, por mais roubado que tenha sido, isso gerou um impacto e elevou o Bronson Reed a um patamar que a gente não esperava. Agora, quando a gente vê, por exemplo, essa luta não fez nada pelo Roman Reigns. Não fez nada pelo Roman Reigns. A única coisa que ele fez assim de mais memorável foi aquele spot que ele deu um spear no Bron Breakker quando foi o Bron Breakker ou foi o Bronson Reed? Agora não tô lembrado. Quando o lutador tava com o Jey Uso nos ombros. Eu acho que foi o Bron Breakker, mas agora eu não tô lembrado. Mas o Roman Reigns foi e deu um spear, né? E aí jogou o Jey Uso no chão e aí pode até rolar alguma coisa aí, né? O Jey Uso numa rivalidade com o Roman Reigns de novo. Mas fora isso, cara, Roman chegou, tudo bem, tá, legal. E teve aquele spot que ele usou o soco inglês. Eu tô lembrando aqui dos spots da luta, né? Foi muito spot fest, né? Aquele momento que ele pega o soco inglês do Logan Paul e ele começa a dar Superman Punch com o soco inglês nos demais lutadores. Cara, aquilo ali era pra ter deixado todo mundo morto uns 10 minutos no ringue, mas o pessoal levantou rápido. Então, realmente, cara, e essa luta não fez bem pro Roman, sinceramente. E eu acho que, assim, só não foi pior porque ele não tomou pinfall, né? Ele perdeu, ele tava lá do outro lado, mas ele não tomou pinfall. Eu acho que ele precisa voltar a vencer, sim, para que ele possa voltar a ter uma aura de chefão final, sim, para que assim, quando ele perder, isso traga um impacto muito grande e eleve o lutador que derrotá-lo, tá? Nessa eu tô contigo. E agora vai ter um comentário sobre a luta do War Games em si. Eu achei um comentário bem válido, tá? Que é uma coisa que incomodou muita gente quando assistiu a luta, tá? O Alpha e Ômega, ele trouxe o seguinte comentário: senti falta de ver os lutadores dentro da cúpula de vidro. Antes de serem chamados para a luta, seria interessante ver a reação do Roman, que sempre liderou as equipes, agora tendo que ser liderado pelo Cody e do outro lado o Lesnar, que sempre foi um lobo solitário, tendo que liderar as entradas do time dele. Essas interações dos times antes da luta também faz parte da graça do War Games. Fez bastante falta. Pois é, eu acho que talvez tenha sido esse o molho, o tempero que faltou para essas lutas de War Games. Quando começou o show, que a gente viu que os lutadores iam entrar direto dos bastidores, não iam aparecer nas jaulinhas, muita gente estranhou. E a gente ficou esperando para ver se isso ia ser legal ou se não ia ser legal. E no final das contas, a gente percebeu que não foi legal. Faltou realmente aquelas coisas, já quem é que vai decidir, quem é que vai entrar, interações dentro da jaula, o pessoal se estranhando lá. Isso realmente faltou na luta. Tem algumas especulações que o pessoal está trazendo, mas que não foram confirmadas pelos principais sites de luta livre, de que o War Games teria sido construído dessa forma esse ano porque o Brock não quis ficar engaiolado em pé por meia hora esperando para ele poder entrar no War Games masculino. Sinceramente, eu não sei se eu acredito nisso, tá? Mas se foi isso, é um motivo muito imbecil para você mudar uma história da luta. Uma luta que tava todo mundo esperando que o Punk fizesse com o Roman o que o Roman fez com o Punk no ano passado, que seria impedir que ele lutasse e mandasse outra pessoa. Tava todo mundo esperando essa interação e não teve. Então eu acho que a gente vai ter que aguardar para ver o que a WWE vai fazer com essa luta. Sinceramente, faltaram algumas coisas, alguns detalhes interessantes nessa luta do War Games. E eu acho que isso acabou prejudicando sim a qualidade da luta. Nenhuma das duas War Games tiveram mais de 4 estrelas para mim, as duas tiveram 3 estrelas e 75.
foram lutas acima da média por conta do tempo de luta. A gente teve muita coisa para ver, mas realmente ficou faltando bastante coisa. Eu acho que isso prejudicou. Espero que a WWE mude de ideia para 2026, porque eu particularmente acho que a War Games do jeito que foi esse ano não foi legal. Beleza? Então esses foram os meus comentários sobre os seus comentários do Survival Series. Se vocês tiverem mais alguma coisa a falar, comentem aqui embaixo. Eu sempre gosto de ver a opinião de vocês. E não deixem de continuar assistindo e maratonando os nossos conteúdos. Eu não sei que dia que eu vou colocar esse vídeo no ar, segunda ou terça. Se for na segunda, então hoje à noite nós teremos live do Monday Night Raw a partir de 9h30 da noite. Se for na terça, nós teremos hoje live da NXT às 9h30 da noite. Eu aguardo vocês segunda ou terça nas nossas lives. Vai ser um prazer ter vocês conosco. Não deixe de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Para isso, eu vou deixar um vídeo aqui na tela para que você possa assistir e, desde já, eu agradeço a sua audiência. Muito obrigado por tudo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. É hoje de noite na live.